Salve Maria, vou continuar as mentiras do Tiago Dutra, né? Simplesmente os protestantes estão se unindo. Então, por quê? Porque a igreja é a coluna sustentável da verdade. Quem não ama essa igreja, quem despreza essa igreja, irá se unir com os hereges para tentar refutar, para tentar tirar o povo do caminho da verdade. Porque, segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, que não é o Jesus que vem da tradição. Fundamentos Apóstolos, Efésios 2:20, que é coluna sustentável da verdade, 1 Timóteo 3:15, que 1 Coríntios 2:20 discutiu primeiramente os apóstolos. As apóstolos desce o Espírito Santo. Simples entender isso. Mas o nosso foco é o quê, cara? Mas sabe, Roberto, você é apologeta? Eu não sou apologeta, eu sou pregador. Apologeta é os caras que pregam aí e tal. Não, eu coloco o vídeo aqui, essas mentiras, esses zigotos protestantes, e vou defender, como diz Tito 9. Rebater aquele que contradiz essa doutrina, com a verdadeira doutrina da coluna sustentável da verdade. Certo? Sou pregador, simples e humilde, servo. É simples. E meu trabalho aqui é um trabalho voluntário. Mateus 10:8 foi dado de graça dai. Então, simples. No próprio texto, nem no seu contexto, nem mesmo o resto da doutrina de Santo Irineu, que exige que adotemos qualquer uma dessas interpretações. Isso aqui já refutamos já no outro vídeo. Aqui ele está usando um historiador, mariólogo, né? Diz que negava a virgindade perpétua de Maria, que é mentira, cara. Quando o cara estuda mariologia, os mariólogos que estudam a vida de um santo, simplesmente, pô, para entender o quê? Que a igreja é coluna sustentável da verdade e acaba se convertendo, cara. E preferência às outras. Concluímos então que nas palavras de Santo Irineu, sobretudo em seu paralelo Eva Maria, e no lugar preeminente que lhe concede na obra redentora, certamente encontramos certas premissas para deduzir a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Uma dedução que ele próprio parece não ter feito, nem explícita nem implicitamente, entre outras razões, para não ter colocado o problema. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que a ideia de tirar a Imaculada Conceição do ensino de Irineu é basicamente dedutivo, especulativo, não é nada. Olha só, sabe que eu fico impressionado com esses apologetas protestantes? Ele cata a fala do pai da igreja, que são todos marianos, apaixonados pela Virgem Maria, que degustou, desenvolveu o dogma, para tentar negar, supor que eles estão negando a Virgem Maria. Santo Irineu de Leão é um defensor, tem vários escritos, tem vários contextos, provando que o Tiago Dutra é mais um opositor e adulterador da história, como Lucas Manzoli, né? Falsifica documentos e etc. São Policarpo é apaixonado pela Virgem Maria, Santo Irineu. Olha só, vamos aqui. Eu baixei várias coisas aqui, várias falas de vários pais da igreja, para mostrar o que, cara? Que esse Tiago Dutra, Lucas Manzoli, Rafael Pablo, toda essa classe de doutores aí protestantes que estão se unindo, é totalmente mentirosos e opositores da sã doutrina. Olha só, Santo Irineu de Leão, aproximadamente 185, primeiro século, né? Por aí, quase segundo século, né? É um firme defensor da virgindade perpétua de Maria no parto e da encarnação de Jesus, contra os gnósticos, enfatizando que Jesus nasceu da Virgem, refutando os gnósticos. Santo Irineu. O que é a mensagem dos gnósticos? Negar e contradizer do mesmo jeito que esses protestantes estão fazendo. Eu costumo falar, os gnósticos são os protestantes hoje em dia. Embora algumas citar escritos,
argumenta que escritos de pais da igreja primitiva, incluindo Irineu, não afirma explicitamente a virgindade perpétua de Maria. Perpétua, né? Ele é central na teologia da nova Eva, ó, destacando a obediência e a pureza de Maria. Ó. Só você, como era a Arca da Aliança? Intocável, perfeita, a presença do Verbo. Então, aqui você já vê como é desenvolvido a preeminência do dogma. Olha só. Defesa da virgindade, ó. Santo Irineu enfatiza que Jesus nasceu verdadeiramente da Virgem, como diz Isaías 7,14, certo? Maria, refutando os gnósticos que diziam que Cristo apenas passou por Maria como a água num cano. Nova Eva, Irineu desenvolveu o paralelo entre a Eva e Maria. Olha só, cara, onde desobediência de Eva é a desfeita pela obediência da Virgem Maria. Então, aqui já vemos que está adultando a história. Está amputando, usando falas de pais da igreja para tentar provar. Mas não tem como, cara. Basicamente dedutivo, especulativo, não é nada. Tá falando do historiador mariólogo José Antoninho de Aldama. É outro também que defendeu. Como o cara vai estudar a história de Santo Irineu e vai escrever seu escrito, mas Santo Irineu negava, tal, não tem como, cara. Isso aqui já mostrei também no outro vídeo que é totalmente mentira do Tiago Dutra. Possa ser retirado dos escritos do pai da igreja, porque ele próprio não tratou desse problema. Especulação não é evidência. E nós vimos muito bem que Irineu não cria na Imaculada Conceição. Vimos muito bem que ele destacou que Maria é a nova Eva, vendo ali comparação com Maria desfez o nó da Eva, comparando Maria com uma Arca da Aliança. É simples entender isso. Só um jumento não entende isso. Vamos para o próximo. O proeminente historiador Philip Schaff vai dizer o seguinte: Irineu não tinha nenhuma noção da impecabilidade de Maria e expressamente declara que a resposta de Cristo em João 2,4 era uma repreensão à sua pressa prematura. Ou seja, está dizendo aqui que Irineu não cria na impecabilidade de Maria. J.N.D. Kelly, sobre Irineu, vai dizer o seguinte: para Irineu, o relato em Gênesis era uma história autêntica. A essência do pecado de Adão deve-se assinalar, consistiu em desobediência. Vamos citar isso aqui que o Tiago Dutra está citando. Ó. Philip, né? Ó, J.N.D. Kelly negou a virgindade perpétua de Maria. Ó, renomado historiador patrístico J.N.D. Kelly não negou explicitamente a virgindade perpétua de Maria em sua obra El Kitian. Vamos ver a menina aqui falar. O renomado historiador patrístico J.N.D. Kelly não negou explicitamente a virgindade perpétua de Maria em sua obra Ali Christian Doctrines, mas indicou que essa crença não era universal nos primeiros séculos e repousa mais em tradição posterior do que em evidência bíblica. 50-51. Kelly aponta que autores primitivos, como Tertuliano, presumiam relações normais entre José e Maria após o nascimento de Jesus. Olha só. Não era preeminente ainda essa doutrina, esse dogma ainda, mas os primeiros cristãos acreditavam. Visão histórica de Kelly. Ó. Kelly destaca que, embora a virgindade no parto fosse amplamente aceita cedo
A virgindade perpétua, antes, durante e depois do parto, foi defendida, mas fortemente apenas a partir do século IV, com figura como Jerônimo, e não era um dogma defendido inicialmente. /38. Olha só. Discordâncias primitivas. Estudos como os de Kelly mostram que a crença na virgindade perpétua não era unânime na igreja primitiva. Por isso que teve o cursilho, que desenvolveu ali a escatra pelo Papa Pio IX, para acabar essa discussão. Está em evidência que isso aqui é prova convincente que está em discussão. Não era unânime ainda, lá nos primeiros séculos, segundo século, tal, etc., até desenvolver ali pelo dogma por Dom Esgoto, que clareia as ideias para proclamar o dogma. Certo? Olha só. Mostra a crença na virgindade de perpétua de Maria não era unanimemente na igreja primitiva. Alguns teólogos antigos, como Tertuliano, entendia que Maria teve outros filhos, como São José. /38-41. Debate sobre os irmãos. Ó. O debate histórico sobre os irmãos de Jesus reflete, segundo autores, citado uma interpretação de que Maria não manteve virgem perpétua, tese combatida na época por Jerônimo contra Ovídio. Olha para você ver. Aqui você vai viajando na história do contexto, a dúvida, tal, etc., para você entender como foi desenvolvido o dogma promulgado pelos pais da igreja. Não era unânime. Se tornou unânime depois que resolveu ali pelo cursilho. Simples entender isso. Vamos ver o outro historiador que ele citou aqui. É simples, pô. Que é Aldama, né? Antônio de Aldama. Eles vai citando pais da igreja, como você vê lá o debate de Lucas Manzoli com o professor Ariel. O Lucas Manzoli vai citando pais da igreja, diz que não acreditava na transubstanciação. Quando você vai estudar o pai da igreja que os hereges cita, é totalmente ao contrário, pô. O quê? Sabe o que eu já percebi nesses debates protestantes? Ele vai se colocando versículo bíblico para ter a base, a ideia que ele está refutando. Joga vários temas, mas o tema é sobre a Eucaristia. Mas o tema é o quê, cara? Sobre a Eucaristia. Quando o protestante cita, não, o tema é a Eucaristia. Você está saindo fora do tempo, você está falando sobre batismo, tal, etc. Olha só. Ó, o renomado mariológico espanhol José Antônio de Aldama não negou a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, ó, ele foi um dos maiores defensores desse dogma no século, acho que é século XX, ó. XX é 20, né? Em sua obra Exposição Teológica, confirma o seguinte, ó. Vamos deixar ele falar aqui não dá, não. Seguinte, ó. Defensor do dogma, virgindade em partos, tratada de Mariologia, ó. Olha só. Vou resumir aqui porque é muita coisa, ó. Defesa do dogma. Em seu livro, Maria é a Teologia, ó. Aldama afirma que Maria é a sempre virgem, sustentado a doutrina da virgindade antes, durante e depois do parto. Ó. Virgindade em partos. Ó. Ele dedicou estudos profundos como na obra Vigor Mater, em 1963, para explicar a integridade física de Maria no momento do nascimento de Jesus, combatido interpretações
puramente simbólica da época. Tratado da Mariologia, ó. Cara, você vai pegar esses mariólogos, você vai entender um pouco a base que os pais da igreja entenderam. Tá difícil, hein, Thiago Dutra? Esses vídeos seus tá difícil, cara. Tá a ponto de se tornar católico, cara. Você conhece muita coisa, mas do jeito errado. Consistiu em desobediência, mas esse pecado trouxe consequências para toda a raça. Irineu não tinha nenhuma dúvida de que a desobediência do primeiro homem é a fonte da pecaminosidade mortal. Tá usando aqui esse pai que eu acabei de dizer aqui, mariólogo, que Santo Irineu negava. Não, olha só. Então você vê o escrito desses historiadores. Mariólogo, você vê, cara, não tem como ele falar que Santo Irineu era contra, porque ele mesmo defendia o dogma, mas ele mesmo acreditava através dos seus escritos que eu acabei de apresentar aqui. Olha só. Aqui, ó. Tratado de Mariologia. Tô citando Antônio de Almama. Só. Olha só, é possível que a confusão tenha surgido porque Aldama debateu criticamente com outros teólogos, como René Laurentin, que buscava nova linguagem para explicar o dogma, mas ele próprio manteve-se estritamente fiel à doutrina tradicional. Você, olha só, simples por entender isso. Só você baixar aqui, ó. Olha só. Apareceu. Seus escritos, seus documentos, tem tudo aqui, pô. Prefere dar ouvido a Thiago Dutra, cara? É mentira, tá adulterando. Amputando. Gerais da raça humana, como também da escravidão ao diabo. O que Adão perdeu, todos perdiam nele. Tá falando de Adão, cara. O tema é sobre Maria. Sabemos que Adão pecou, Eva pecou, Cristo é o novo Adão, Maria é a figura da nova Eva, como os pais da igreja vê. Está falando do pecado de Adão e Eva. Pela desobediência daquele único homem inicialmente formado na terra inculta, muitos foram feitos pecadores e perderam a vida. Mais do que isso, todos os homens participaram do feito de Adão e por isso partilharam de sua culpa. Isso é pecaminosidade universal clara. No primeiro Adão, ele escreve... Sim, pecaminosidade universal é clara. Mas Maria, ela é a exceção. Tem que ter uma exceção, Judas 24, Deus tem poder para isso. Porque ele é Deus para preservar uma mulher, para desatar um nó que a Eva criou. Como diz o profeta Isaías 7,14. Deus vos dará um sinal, uma virgem. Então, é simples entender isso, cara. Você está usando falas dos pais da igreja totalmente ao contrário. Não tem como, cara. Universal clara. No primeiro Adão, ele escreve: nós ofendemos a Deus, não cumprindo seu mandamento. Devemos apenas a ele, cuja ordenança transgredimos no princípio. Também, em Adão foi ferido o homem desobediente. O tema da raça humana pecando em Adão, baseado em Romanos 5, repete-se com tanta frequência que é supérfluo fazer citações. Por que ele não cita aqui escritos desse mariógrafo, historiador, sobre a Virgem Maria? Não, aqui são escritos falando de Adão e Eva, da peculiaridade universal que ocorreu ali em Gênesis 3. Só você pegar aqui, como acabei de apresentar aqui, ó, fala desses pais. Aqui, ó, defesa do dogma, virgindade em partos, tratado de Mariologia, século 20. Aqui, ó. Sua obra Posição Teológica confirma o seguinte: defesa do dogma. Em seus livros, Maria é a teologia. Maria é a teologia, ó. Aldama reafirma que Maria é sempre virgem, sustentando a doutrina da virgindade antes, durante e depois do parto. Olha só.
Simples entender isso, cara. Virgindade em partes. Ele dedicou estudos profundos como na obra Vigor Mater, 1963, para explicar a integridade física de Maria no momento do nascimento de Jesus, combatendo interpretações puramente simbólicas da época. Olha só. O crente adulto está citando. Fazer citações. O conceito-chave que Irineu emprega para explicar isso é recapitulação, anaquelafaioses, que ele toma emprestado de Paulo, quando este afirma que o propósito divino é convergir todas as coisas em Cristo. Ele entende que o texto paulino deste Cristo reúne, inclui ou abrange toda a realidade. Os dois pais, né? Incluindo a raça os dois humana. mariológicos, né? Em relação com isso, ele explora a fundo aquele paralelo entre Adão e Cristo, que era tão caro a Paulo, a seu ver. Voltando aqui, fui catar uns estudos aqui que eu estudei sobre esse tema que é pais que supostamente criam na Imaculada Conceição. Ou será que não, né? Parte 1, né? Tem um parte 2 também, né? Olha só. Santo Irineu, ó. Olha só. Virgindade no parto, ó. Santo Irineu enfatiza que Jesus nasceu verdadeiramente da Virgem Maria, refutando os gnósticos que diziam que Jesus apenas passou por ela. Ele defende a encarnação real, onde Maria permanece virgem ao conceber e dar à luz. Em Contra Heresias 5.19, ele menciona que o gênero humano submetido à morte por uma virgem, Eva, foi libertada por outra virgem, Maria, até o Tócus, né? A Shekaritomene, o Fiat, Santo Irineu, aí tem muita coisa, ó. Philip Charles, que ele está citando aqui, ó. Olha só, registro histórico ou acadêmicos, citando acadêmicos, amplamente divulgados de um historiador chamado Philip Charles, que tenha negado a virgindade perpétua de Maria. Ó. É provável que haja uma confusão com outros nomes ou figuras públicas. Felipe Aquino, professor histórico católico conhecido, mas ele não é um forte defensor dos dogmas marianos, incluindo a virgindade perpétua de Maria. Charles historiador que escreve sobre o cristianismo no primitivo, infrequentemente aborda o desenvolvimento dos dogmas sob uma perspectiva puramente histórica. Ó. Debates todos teológicos, tal, etc. Olha só. A negação da virgindade perpétua é uma posição comum em vertentes dos protestantismo entre pesquisadores do Jesus históricos que analisa a referência bíblicas aos irmãos de Jesus sem ouvir da tradição católica. Olha só, tem muita coisa aqui. J.N.D. Kelly, ó. Olha só, tradição dogmática. Estou resumindo que a virgindade perpétua de Maria, antes, durante e depois do parto, é um dogma católico, retificado pelo Concílio de Latrão, 649, ó. Não tem como, cara. O que o Tiago Tuto ele vai citar aí são falas de pais da igrejas. Que ele pega um pedaço do texto e não coloca o resto do texto explicando que ele está se referindo, tal, etc. Como acabamos de ver aqui, ele está citando que o pecado de Adão e Eva. A desobediência do universal dos pais ali, que caiu sobre a raça humana, né?
Cristo que era tão caro a Paulo. A seu ver, Cristo é de fato o segundo Adão, Rodeuteros Adam, e recapitulou ou reproduziu o primeiro, até mesmo na forma de seu nascimento, tendo sido gerado a Virgem Bendita, assim como o primeiro surgiu a partir da Terra Virgem. Além disso, da mesma forma que Adão continha em si mesmo todos os seus descendentes, Cristo, conforme prova a genealogia de Lucas, também recapitulou em si todos os povos dispersos que remontam a Adão, todas as línguas e toda a raça humana, juntamente com o próprio Adão. Portanto, quando ele se tornou encarnado, recapitulou em si a longa linhagem da humanidade e passou por todas as etapas da vida humana, santificando o cara. Olha só, o que ele está se tratando. Cristo é o novo Adão. Como era Adão lá no Velho Testamento? Imaculado, antes do pecado. Como era Eva? Imaculada, antes do pecado. Uma delas. Como resultado, esse é o ponto central do raciocínio de Irineu. Assim como Adão deu origem a uma raça desobediente e fadada à morte, Cristo também pode ser considerado iniciador de uma humanidade nova. Olha só, momento nenhum o historiador está falando que Santo Irineu está negando a divindade da Virgem Maria. Pelo contrário, ele está estudando fontes patrísticas de Santo Irineu, falando que Santo Irineu, Maria é sempre virgem. Ele vai catar texto fora do contexto, vai ter sua interpretação pessoal para negar que os pais da igreja proclamaram, acreditaram nos dogmas. Então, sim, Irineu ensinou a pecaminosidade universal, ele não excetuou Maria, e nós podemos ver em seus escritos que isso é muito mais do que óbvio. Tanto estudiosos católicos quanto protestantes apresentam uma unanimidade quanto a esse conceito. Se você não for... Isso aqui é totalmente uma falácia mentirosa do Tiago Dutra. Ó, vamos aqui, ó. Como ele diz, só com o simples like que você desenvolve totalmente essa mentira dele, ó. Como a base, nas fontes históricas e patrística, a resposta curta, né? Ó, Santo Irineu de Leão, 130-202 DC, não negou a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, ele é considerado um dos primeiros pais da igreja a estabelecer a base teológica para ela, ao chamá-la de nova Eva. Nova Eva, em sua obra contra as heresias, adversos hereges, Irineu enfatiza que, assim como Eva era virgem quando desobedeceu, Maria permaneceu virgem ao obedecer. Ele conecta a virgindade de Maria à sua obediência fiel, que traz a salvação. Conclusão do especialista. Ó. A maioria dos historiadores e teólogos católicos e ortodoxos interpretam o ensinamento de Irineu sobre Maria como uma nova Eva, como uma afirmação da sua virgindade perpétua, e pelo contrário, não, pelo menos com o fundamento patrístico para a doutrina, que se daria, pegar meu óculos daqui a pouco, cara, que tá difícil. Logo em seguida, a ideia de que ele negou tal fato é considerado um mal entendido de sua teologia da desobediência versus desobediência. Então, é mentira desse doutor protestante. E cadê a escritura, Tiago Dutra? Só,
Lucas 1,38. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou dela. O fiat de Maria. Desfez o nó que Eva tinha feito. Lucas 1,35. Respondeu o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Ou esse santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Ó. Simples, cara. Quando você vai degustar o livro de São Lucas, o livro de São João, o livro de São Mateus, você vê, se concretizou a profecia de Isaías 7,14. 700 anos já estava profetizado. Eis que Deus vos dará um sinal. Que sinal? O sinal, a virgindade perpétua de Maria. Que sinal? Deus preservou uma mulher imune à mancha de Adão e Eva. Para vir um novo Adão. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário.